cumprimentar a todos com a Senhor. A partir de agora estaremos dando início à nossa escola dominical, a lição de número 3, 19 de abril de 2020, que traz por título essa lição: eleição e predestinação. Nós somos gratos a Deus por esse privilégio que Ele tem nos concedido, nessa oportunidade de poder estar aprendendo a palavra de Deus. Quero também cumprimentar todos os irmãos que estão na sua casa, você está no trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, que Deus te abençoe muito, que você também possa ser iluminado pela palavra de Deus, pela compreensão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar que está com os nossos irmãos, vamos ficar de pé, oração. Faça uma oração também aí na sua casa. Você pode fazer uma oração também, pedindo para que, através dessa aula, Deus venha trazer edificação para a sua vida, crescimento na graça e no conhecimento. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo e Poderoso, queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade que tu tens concedido, ó Pai, esse privilégio de estarmos aqui na tua presença, meu Deus, Pai Santo e Poderoso. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre, ó Pai. Meu Deus, aleluia, ilumina nosso entendimento agora, para que nós venhamos ter uma compreensão da tua palavra. Abençoa nossos irmãos que estão na casa, no trabalho, onde quer que esteja. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, guardando com a tua mão poderosa. Meu Deus, nós também, Senhor, oramos nessa oportunidade pelo nosso país, ó Pai, que está passando esse momento difícil, ó Pai, essa crise, esse vírus, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e repreendemos toda a força do mal, toda a enfermidade, que seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Pai, continua com a tua mão poderosa, nos abençoando, nos guardando, nossos irmãos, Senhor, que a partir de agora, meu Deus, nós vamos aprender a tua palavra, ser conosco, que seja o teu Espírito Santo nos ensinando, meu Deus, e derramando a tua graça sobre nós. Pai Santo, toma a direção, assim eu te peço, Pai, e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar. Glória a Deus. Nós estamos na lição de número 3, que fala sobre eleição e predestinação. É um tema muito importante para nós que somos servos do Senhor, ter essa compreensão da palavra de Deus. Estamos na lição do segundo trimestre de 2020, onde essa lição ela trata sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os hinos sugeridos dessa lição, nós temos 3 hinos, cada lição tem 3 hinos sugeridos. Tem o 68, nós vamos escolher um hino para nós cantar, louvar o Senhor, que é maravilhoso louvar esse Deus. Você louva conosco aí na sua casa, pega a sua harpa, louve ao Senhor. Nós temos 3 hinos sugeridos, temos o 68, o 81 e o 430, Então, vamos procurar aqui um mais conhecido. E o 430, não sei qual que é o conhecido dos irmãos, para nós cantar juntos. Bendito seja o nome de Jesus. 430. Qual que é o mais conhecido? Nenhuma conhecida. Acho que você dá uma baixadinha no som. Fazendo um favor. Vamos louvar o Senhor com hino conhecido, para que possam louvar o Senhor. É tão bom quando a gente louva o Senhor. Coisa maravilhosa. Então, nós temos o... Louvar então com o hino 83, mais conhecido, para que nós possamos assim. 83, se pega a sua harpa na sua casa, vamos louvar
louvar o Senhor com o hino 83. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas fascinou teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele vem nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Glória a Deus. Pois bem, o título da lição é Eleição e Predestinação. É bom a gente ler, para nós estar dentro do título, para que nós possamos ter uma boa compreensão do assunto hoje. O texto-alvo da nossa lição, que é o texto de hoje, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para a salvação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. Esse é o texto de ouro da nossa lição, que é o texto-alvo. Também a verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Conosco hoje aqui, nossos professores, para nos ajudar também a nós nessa lição. Está conosco a nossa irmã Raquel. Deus abençoe e seja bem-vinda. Deus possa nos ajudar esse conteúdo dessa lição. Também nosso evangelista Timóteo, Pai Senhor. Senhor pastor. Graças a Deus, que Deus abençoe e seja também o nosso irmão Renato, que está conosco aqui, sempre tem trazido ensinos maravilhosos da palavra de Deus. Para nós é um prazer ter nosso irmão conosco. Pai, seu irmão Renato. Pastor, bom dia a todos que estão nos assistindo agora e compartilhando esse estudo. Que Deus te abençoe e te dê graça para que nós possamos ter uma... Nossa irmã Solange, que é a nossa irmã que faz essa transmissão. Também a nossa irmã Rosana, que é a nossa da nossa escola dominical. É ela que prepara todo esse departamento para que nós pudéssemos trazer o ensino da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Rosana, a irmã Raquel, suas coordenadoras, todos os professores que não podem estar aqui, todos
causa dessa pandemia, né, que o país está passando, a Covid-19 ou o coronavírus. Mas nós podemos aprender da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, segunda-feira, irmã Raquel. Foram eleitos segundo a presciência de Deus. Terça-feira, irmão Renato. Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Evangelista Timóteo, quarta-feira. Os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Quinta-feira, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Sexta-feira, irmã Raquel. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Isso é que nós vamos estudar. Irmão Renato, sábado. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Leitura bíblica em classe, vamos fazer aquela leitura alternada. Não sair da lição, passar toda a lição, porque ela foi elaborada para nós meditar nela. Então, eu gosto de nós passar por todos os tópicos da nossa lição. Leitura bíblica em classe, encontra na carta aos Efésios, que é a carta que o nosso irmão Douglas, né, o pastor Douglas, ele pegou para Douglas Batista, para nós ter o ensino da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, você que está em casa pode acompanhar com a sua. Encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é a carta que nós estamos estudando, capítulo 1, versículo de 4 ao 12. Eu leio o primeiro versículo, nós fazemos aquela leitura alternada quando nós estamos todos aqui na escola dominical. E você também pode ler na sua casa também, né, em voz alta, pode ler também, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nós. O versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa lição, ela tem 3 objetivos específicos, conforme o nosso comentarista, nosso pastor Douglas, ela tem 3 objetivos específicos. O primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante para os crentes, para Deus, pregadores. Isso é muito importante aqui. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Esse é o primeiro objetivo específico. O segundo é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Nós temos essa capacidade de explicar pela palavra de Deus. E o terceiro específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Veja que maravilha, né? Constatar que a predestinação bíblica, a bíblica, retrata as bênçãos
concedidas aos eleitos. Pois bem, vamos entrar aqui na nossa e nós vamos aprender hoje o que é eleição. Qual a condição da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade irrepreensível é um dos propósitos da eleição. Então, é isso aqui, né? Vamos aprender. Não é essa daí do mundo, não, lá. A eleição de Deus que é outra. Pois bem, a introdução da nossa lição. A eleição e a predestinação são termos importantes da salvação. Esses vocábulos ligados entre si, divino de salvação os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos de interpretação pentecostais referente à eleição e à predestinação. Pois bem, essa é a nossa introdução. Eleição e predestinação. Irmão Renato, comente sobre essa. Continuando a partir da lição que já veio abordando, essa questão de eleição e predestinação, da introdução, ela vem trazer agora aqueles conceitos que a gente debateu aqui um pouquinho sobre aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que no coração de Deus, segundo a vontade dele e no tempo dele. Essa eleição que o nosso estudo vai falar aqui, ele vai abordar sobre aquilo que Deus já planejou lá atrás, na eternidade, e vai configurar também depois a questão da predestinação, que são o atributo daquelas pessoas que são eleitas, que nós vamos ver aqui em Cristo. Amém. E é importante, né, irmã Raquel, o crente aprender sobre isso, que é uma doutrina, dar uma compreensão da doutrina da salvação, né, irmã Raquel? Da eleição em Cristo, ela é, né? Se nós nos atermos ao fato de que antes mesmo do mundo ser gerado, do mundo ser criado pelo nosso Deus, ele já nos predestinou para a salvação. Vamos ver como que foi isso, né? Palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa, né? Evangelista Timóteo comenta alguma coisa sobre a compreensão da doutrina da salvação, que muitos hoje nem se atém a isso, né? Não quer. A coisa mais importante da vida cristã é aprender. Aprender a salvação. É a salvação. A salvação, né? Ele nos elegeu. Então, na eternidade, nos dias da eternidade, Deus já preparou, né? Ele já nos via aonde nós estamos hoje. Graças a Deus. Né? E isso nós só vamos descobrir quando nós adentramos a palavra de Deus, né? Estudamos a palavra de Deus. Né? Quando eu estava estudando essa revista à noite, ontem à noite, eu descobri que Deus já falou, ó, no domingo, às 9 horas da manhã, vai ter o meu servo lá, pregando, aprendendo, porque ele foi predestinado à salvação. Só que essa salvação, ela vem de uma forma, Deus predestinou, mas Deus deixou a vontade, né, das pessoas receberem a sua palavra. Ele não obrigou. Pronto. Quando ver essa revista, ela vai falar sobre, também, pastor, que Deus não predestinou ninguém à condenação. Vamos estudar isso. Quer dizer que Deus predestinou todos, né, a salvação. Agora, quem quiser ir à condenação é aqueles que não aceitam. Mas quando nós começamos a aprender essa revista aqui, nós vamos, a nossa mente abre e vê que Deus nos trouxe salvação e também nos deu também as bênçãos espirituais que vêm através dessa predestinação que o
Senhor tem para nós, né? Predestinou nós. Graças a Deus. Vamos entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. O primeiro subtópico, o primeiro tópico diz assim: eleição de vida traz a ideia de escolha. Aos efeitos, menciona três aspectos desta escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu esta escolha? O tempo é dito antes da fundação do mundo. E terceiro, e qual a finalidade? Para que fossemos santos e irrepreensíveis. Então ele já dá a pergunta e a resposta. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Bom, Renato. Agora que começa a parte do estudo, né, eu acho bem interessante isso aqui. A eleição divina, ela só pode ser feita em Cristo. Deus estabeleceu esse propósito lá na eternidade. E conforme a gente já vem estudando, a gente só vai poder ter essas atribuições das bênçãos, de tudo aquilo que Deus planejou, somente naquele caminho que Ele colocou lá atrás, que é Jesus Cristo. Então, como ele falou ali, em que fomos escolhidos em Jesus, né, porque é cristocêntrica, e também a finalidade, a questão de sermos santos e irrepreensíveis, que a gente vai explanar no Timóteo que o evangelista falou, sobre isso perante a igreja e perante até o mundo e o propósito que Deus estabeleceu para a gente aqui. Amém. Então, e nós vemos que essa eleição, ela é cristocêntrica, né? Ainda que Deus usou Pedro, Paulo, Maria e muito, ela é em Cristo, em quem fomos escolhidos, em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica, né? Tem que estar toda firmada em Cristo. Não tem outro caminho. O que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai não ser por mim. Irmã Raquel. Esta eleição, ela ocorre segundo a nossa Bíblia, de acordo com o estar unido a Cristo pela fé. Então, através da fé, que é uma graça de Deus, um dom merecido, nós recebemos a fé em Cristo Jesus e, estando unidos a Ele, somos transformados para que possamos ser considerados aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E Deus é tão organizado que em que tempo se deu essa escolha, evangelista Timóteo? Antes da fundação do mundo. Olha, que coisa maravilhosa, né? Interessante. Não foi agora, né? Não foi agora. Eu já via, né? Não é, e tem muita igreja querendo fazer, né? Não, essa escolha, essa eleição já foi antes da fundação do mundo. E muitas pessoas acham que Jesus foi a carta que Deus tinha na manga. Não. Quando não deu certo, pensando no homem pecou. Não, mas Deus já tinha. Olha, meu filho vai ter que ir lá. É como hoje o ser humano, ele vai no projeto, no propósito, aí ele é frustrado, acabou tudo. Mas Deus não é assim, não. Ele já tem um plano já preparado. O plano dele já está preparado. Ele não é que nem nós. Nós faz um projeto, não deu certo, nós já está. É que no capítulo 12, verso
12, verso 2. Vamos ler aqui para não falar. Vamos falar. Gênesis vai falar sobre a queda de Eva? Não. 12. Fruto, né? É o capítulo 3. Capítulo 3, né? Sim, vai falar assim. E vendo que a árvore era boa, comeu, e é agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto, e deu também ao seu marido. Vamos ver aonde Deus vem e questiona, né? Questiona a serpente, né? Aqui, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Então é essa promessa, Deus já tinha o foco. Vai cair, mas o caminho da salvação vem por Jesus. Jesus viria. Já estava feito. Já estava feito. Entendeu? É como se você tivesse falado assim, olha, eu já sei o que você vai fazer, eu já tenho uma resposta. Mas já tem uma resposta lá na. Isso aí, eu quero perguntar para o irmão Renato, qual a finalidade dessa eleição divina? Qual a finalidade? A finalidade, santos e repreensíveis, Para que fossemos, né? fôssemos santos e irrepreensíveis. Para que vivemos uma vida santa, Separado, diferente. Irrepreensível. Agora, esse irrepreensível é para que nós vivamos uma vida conforme a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é que vai nos repreender aquilo que nós estamos fazendo certo e aquilo que nós estamos fazendo errado. Uma vida irrepreensível para Deus, né? Uma vida irrepreensível para Deus. Conforme aqui o Donald Stamp, em toda a Bíblia do Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas ocorreu somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido com Cristo pela fé. Ninguém faz parte dessa eleição se não estiver unido com Cristo pela fé. E era isso que Paulo vinha trazer ali naquela cidade de Éfeso, né? Uma cidade afundada na idolatria, uma cidade que tinha vários deuses, né? Deuses, porque Deus só existe um. Eu já vi alguém dando entrevista lá, existem vários deuses. Não, Deus só existe um. Deuses existe bastante. Deuses não são Deus, né? Então Deus só existe um. Não existe dois, Deus, três, Deus, quatro, Deus. Deus é um. Deus, ele subsiste por si mesmo. Ele não tem começo nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Então, nosso irmão entenda, né? A pessoa fala, existem muitos deuses. Deus não, Deus só existe um. Deuses, aí tem bastante. Aí, cada um faz o seu do jeito que você quer. Faz de pau, de pedra, de madeira, o que quiser. Mas Deus só existe um. E é um Deus santo. Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores creiam, né? Se una a Ele através de Cristo pela fé. Pois bem, então, a eleição divina foi para isso. Para que nós fosse escolhidos, né? Em quem fomos escolhidos, né? E quem nos escolheu? Jesus. Jesus. E Ele está escolhendo, né? O mundo inteiro, qualquer pessoa, né? O amor é para todos. Pois bem, vamos aqui ao segundo subtópico do primeiro tópico, que fala as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento à fé e fé. Entretanto, esse meio não é mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Bom, Renato. Eu acho interessante, estava vindo aqui na minha mente, essa questão da eleição para a salvação em Cristo, né? Ela é oferecida para todos.
O que a gente pode entender nisso? Pelo amor de Deus, que isso vai falar nessa lição, ele deseja que todos sejam salvos. Ele quer recuperar todos para que pudéssemos passar todos por uma eternidade de volta. E uma coisa bem interessante, que nesse contexto aqui, que é uma realidade que ele fala de acordo com o prévio arrependimento, porque Deus ele não vai julgar o mundo sem antes apresentar a palavra dele para cada um. Esse faz parte da justiça de Deus. E é muito interessante que Deus ele sonda no mais íntimo do nosso coração e ele vai buscando as pessoas que estão buscando ele. Eu quero trazer rapidamente aqui eu gosto de fazer esses paralelos. Quando eu era criancinha, brincava na rua de casa, aí colocava bola na nuca assim e fazia de travesseiro. Um dia eu comecei a olhar para o céu. Isso eu falo porque depois eu questionei a Deus. Eu olhava para o céu e eu falava assim, nossa, mas esse céu é tão grande, mas e Deus? Eu comecei a questionar, né? Quem é Deus e tudo mais. Então, desde lá de trás, ele já vai começando a sondar o nosso coração e ele vai procurando e fala assim, olha, tá querendo saber quem eu sou. Então, ele vai começando a apresentar. Ele não vai lá e busca e fala, agora é você. Ele vai lá e ele apresenta a palavra para mim e fala assim, olha, eu sou esse aqui. Você me aceita? Né? Você se entrega a mim? Então isso desde lá de criança. Agora, qual é o tempo do arrependimento? Porque eu lembro que eu citei aqui algumas vezes uma pregação, pessoas na escola pregavam para mim, me cercavam, me rodeavam e pregavam na palavra, convidavam para congresso e tudo mais, e eu não me arrependia. Eu fui me arrepender com 24 anos, né? Então chegou esse ponto que eu resolvi me arrepender. Mas a palavra de Deus estava sendo pregada, porque é só em Cristo mesmo. Só em Cristo, né? E nós vemos pela palavra de Deus, o textual da nossa Bíblia, né? Da Bíblia, conforme o evangelista João 3,16, que Deus amou o mundo, né? Ele amou todos. Né? Quando fala amou o mundo, ele ama todos. Todos, Deus não faz exceção de pessoa. Ele amou de tal maneira, né? E a prova desse amor, ele dá o filho dele. A prova do amor, o amor provado. E Paulo, está aqui até na lição, 1 Timóteo 2, 4, 6, ele vai falar que o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui, conhecendo essa verdade, através da palavra de Deus, através da escola. É uma verdade verdadeira. Ele ainda fala no versículo 6 que ele se deu a si mesmo em resgate por todos, para ser de testemunha ao seu tempo. Então nós vemos que tem que haver um arrependimento prévio antes de se arrepender, mudar. Né? E depois desse arrependimento, tem a fé. Por que se arrependeu? Por que eu me arrependo? Porque eu vejo minhas condições. Porque eu preciso de Jesus para que eu possa, de novo, dessa comunhão com Deus. Somente através de Jesus. Marca. A nossa Bíblia nos ensina que a eleição é oferecida a nós através de Cristo, é oferecida a todos. Então Deus tem amor para nós, para todos os seres humanos, para todos os que habitam na face da terra. Só que aí, o que acontece? Essa extensão do amor de Deus, que é como está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ela necessita também de que a pessoa se arrependa e demonstre fé. E isso não é mérito nosso, não advém de nossas pessoas. Isso é Deus que coloca em nossas vidas e que, através da graça, nós conseguimos, através da graça de Deus, nós conseguimos desenvolver essa fé, desenvolver esse amor por Deus também. Porque, na realidade, eu creio assim, que o amor de Deus nos leva a amá-lo, nos ensina a amá-lo, nos ensina a obedecê-lo, porque, como diz na palavra do Senhor, os seus ensinamentos não são pesados. Né? Então, o que ele faz, os ensinamentos que ele nos dá através da sua palavra,
são ensinamentos bons para nós, para a nossa vida diária e para que nós possamos levar a palavra do Senhor às pessoas de cristão. Pois bem, e sem a graça de Deus ninguém pode cumpri-lo, né? E essa obra graciosa, divina, ela foi iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras, não é pelas nossas obras, é pela graça de Deus, que é um favor merecido. Então tudo provém de Deus. Se o homem aceitar, quando fala o homem, uma mulher, aceitar esse propósito de Deus, ele será. Pois bem, então nós temos uma condição. Agora o terceiro tópico é assim: vida santa e irrepreensível. Nós já vimos sobre a eleição divina, como é que foi, as condições da eleição de Deus, é condicionada a Deus, né? O propósito é o plano de Deus, essas condições de Deus, e é pela graça, entendemos também. Agora, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amorphos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Irmão Renato, eu quero pegar uma passagem bíblica aqui que fala de Filipenses, capítulo 2, 15. Ele fala assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros do mundo, ou seja, para que nós venhamos a brilhar a glória de Deus. E nesse ponto aqui, que a gente já debateu um pouquinho em outras lições, a gente vai falar aqui de novo, a vida santa e irrepreensível, ela foca muito na questão daquele que está em Cristo de verdade. Porque a pessoa que ela está em Cristo de verdade, ela não anda mais segundo o conselho dos ímpios, ou aquela vida passada que nós tínhamos. Para quem não nasceu no berço evangélico, como eu não nasci, então eu não vivo mais aquela prática do pecado, aqueles erros que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, essa questão de vida santa e irrepreensível, ele diz aqui, sem defeito, é mais ou menos assim. Quando eu venho para Cristo, agora eu fui lavado, fui remido pelo sangue de Jesus Cristo. Quando as pessoas, não estamos dizendo que a gente não tenha falhas, não somos perfeitos, mas que vão me culpar de alguma coisa que hoje eu não mais. Então, para Deus, isso já me torna o quê? Uma pessoa irrepreensível. Mas o irmão Renato lá, ele era aquilo lá. Pois bem, falou certo, era, não é mais. Aquele Renato morreu, aquele irmão Timóteo morreu, aquele irmão Raquel morreu, pastor, aquele antigo morreu. Ele ressuscitou com uma nova vida em Cristo. Então, esse tópico está falando aqui da vida santa e irrepreensível. Tá? É separado do pecado. E é a finalidade, né? Tem essa finalidade específica de sermos santo e irrepreensível. Evangelista Timóteo. Nós vemos aqui que Pedro também falou, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também, em toda a vossa maneira de viver. É interessante que a palavra de Deus, quando Deus nos escolheu, nos elegeu, nos traz para o seu reino, nós entendemos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, como diz lá Paulo fala aos irmãos em Romanos, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso gera em nós, né, fé. Nós acreditamos naquilo que estamos aprendendo aqui, né, nós começamos a mudar a nossa vida. Isso é normal, né? Porque o crente, ele tem que ser santo. O que é ser santo?
viver, ser santarrão, achar que é melhor que outro. Não, é ser separado. Não cometer mais aquilo que fazíamos antes, não vamos fazer mais, porque a palavra de Deus está revelada para nós. Né? E Pedro fala, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também, em toda a vossa maneira de viver. E aí, o que vem trazer a palavra de Deus aqui? Pedro está falando, olha, vocês têm que olhar para Jesus e ver a santidade dele e trazer para você também. Andar segundo o que Jesus você, igual Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele diz dizer? Por Jesus, né? Pela sua palavra, né? Não tem outro caminho, né? Se nós formos eleitos por Jesus, né? Nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível. Raquel. Eu acredito aqui que quando Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis, ele nos diz assim, como eu disse isso a um sobrinho meu, porque quando você tem alguns cristãos na família e outros não, olha para o outro e começa a observar o seu testemunho. Eu disse a ele que nós somos cristãos porque nós nos arrependemos, nós reconhecemos que fomos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e nos arrependemos dos nossos erros. Então, o que acontece? Quando você demonstra a fé no Senhor Jesus Cristo, você aprende uma nova maneira de viver. A sua maneira de viver, ela passa daquilo que você tinha, que você conhecia, que foi passado para você, para os seus pais, para um novo conhecimento. E esse conhecimento é adquirido através da palavra de Deus. Então, aí nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos separados, né? Então, quando você aprende a palavra de Deus, através dela, o Espírito Santo vai tirando de você aquilo que é desagradável aos olhos do nosso Pai Celestial. Pois bem, santo e irrepreensível, né? Irrepreensível, sem defeito, né? Sem defeito. E é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Ética, conduta, né? Uma conduta mediante a palavra de Deus, como nossos professores já enfatizaram, é uma conduta, uma pessoa ética e sem defeito, conforme aqui a palavra grega amons, irrepreensível, expressa algo sem defeito. E que está difícil hoje, né? Até um pregador falar que tem crente tem defeito de fabricação. E a crente é a escola dominical, a culto e doutrina, vai fabricando nele, pela palavra de Deus, ele vai sendo edificado. Uma vida que venha dar fruto, né? Como o culto de doutrina de sexta-feira, até no deserto, João Batista está dando frutos. O crente ele dá fruto no deserto. O santo do Senhor. Não é a religião que vai dar fruto, não é a posição, né? Não. O que faz dar fruto na vida da pessoa é a pessoa viver conforme a palavra de Deus. Pois bem, nós vemos aí nesse ponto, agora tem aqui o quarto subponto do primeiro ponto, para a nova. O tema é apresentado com exortações contra tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, que é a mesma prostituição, só que a fornicação é de pessoa solteira e a prostituição é de quem é casado. Mas no final é a mesma coisa. Impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa,
santa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, mudou tudo, irmão Renato. É uma nova vida, não é mais igual ao mundo. Não, O mundo pode tudo isso aqui. pode e mais um pouco E ainda. mais um pouco ainda, né? O que eu acho interessante aqui que Deus ele estabeleceu na época da lei, ele trouxe Israel para ser um símbolo dos bem-feitos, das benfeitorias que ele queria apresentar, separar uma nação para ser exemplo para o resto do mundo. Em boa parte a gente tem aprendido com isso lá atrás. E quando Deus ele preparou essa igreja de Cristo para que nós fôssemos reflexo da sua glória, né, um reflexo, a única quem recebe honra e glória é só. E aqui ele fala assim, ó, que nem eu falei, esse livro de Efésios é uma ferramenta, e aqui entra a parte de exortação, que ele vai começar a nos corrigir. Né? Então, quando eu vim lá de fora, aceitei a palavra de Deus, aí começa a parte da santificação. O próprio Deus, pela sua palavra, ele vai me orientando aquilo que é agradável a ele, aquilo que eu posso melhorar na minha vida, aquilo que eu posso aplicar, né? E o papel fundamental é do Espírito Santo, mas tem um porém, eu preciso buscar, eu preciso também querer mudar de vida, eu preciso ter esse desejo no meu coração, porque a santificação, ela não é igual à conversão. Quando você se converte, o Espírito Santo ele vem sobre você, porque aí você automaticamente você aceitou o batismo nas águas, então você já está adentrado ao corpo de Cristo. A santificação é ouvir a palavra, escola bíblica, tudo isso que está acontecendo aqui. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos a nos melhorar a cada dia mais até a eternidade. E esse ponto aqui que ele falou sobre a questão de advertências contra a fornicação, como não mentir, furto, isso a gente vai tirando da nossa vida conforme nós vamos sendo santificados. E Deus trabalha na vida de cada um de acordo com a necessidade. Né? Eu tinha algumas necessidades que Deus precisou trabalhar comigo, e às vezes eu acredito que não precisou trabalhar com o irmão Timóteo, e às vezes não precisou trabalhar com a irmã Raquel, e assim vai. Então, Deus ele vai lapidando cada um conforme a sua palavra e conforme aquilo que nós precisamos. Coisas que eu fazia, não digo aquela vida pecaminosa, não é nada disso, mas lugares que eu frequentava, o próprio Deus falou assim, olha, o meu Espírito Santo está habitando neste lugar, não que ele está pairando porque ele quer resgatar, mas o meu Espírito está aí neste lugar, eu estou sendo adorado neste lugar? Não, então não é lugar para você. Então, aonde a circunstância predomina, é mais ou menos isso. Dessa maneira, é uma nova vida, né? Mas, evangelista Timóteo, não pode ser eleito e mentir um pouquinho? Não. Não pode não? Tem que deixar todo o embaraço. Estando de perto o embaraço, já começa na mentira. A mentira é pecado? É até um pai. De teu pai. A primeira coisa Então quem mente se torna filho do diabo. E a primeira coisa que acontece no... Porque o pecado vem pela mentira. Mas irmão, você está bem? Estou bem espiritualmente, mas na verdade está mentindo. Mas não pode furtar? Não. Também não pode? Não pode. Nem falar palavrão, não, xingar. Não pode também? A palavra do crente tem que ser irrepreensível. Se amargurar também? Não. Nem a ira? A alegria do Senhor é a força do crente. Não pode? Não pode fornicar? De jeito nenhum. Não pode ter impureza? Não pode andar pela palavra de Deus? Não pode também? Não pode, Renato? Não. Efésios vai falar aqui, no capítulo 4, verso 22, vai falar assim, que quanto ao trato do passado,
vos despojeis do velho homem. Então você tem que deixar o velho homem. Tem que deixar tudo para Deus. Um vinho, uma cerveja, nada. Não tem nem um pouquinho. Não tem, é a mesma coisa que tomar uma caixa inteira. Aí deixa de ser eleito. Deixa de ser eleito. Por que Deus quer isso? Porque tem uma finalidade, né? Apresentar a Deus o quê? Uma igreja gloriosa, santa, irrepreensível e sem mácula. E agora, não pode nada disso nessa nova vida de eleito? E agora, quem nos capacita, quem nos dá força para o crente, para a vida? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele testifica em nossos corações aquilo que é necessário ser moldado em nossas pessoas. Porque quando nós viemos a Cristo, como eu digo, nós somos todos seres humanos, fracos e imperfeitos. Mas nós servimos a um Deus perfeito, todo-poderoso, e Ele requer de nós que nós vamos de glória em glória. Né? É um diário daquilo que devemos fazer para obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas a tua igreja não deixa, pastor, me permita, a tua igreja não permite que você faça, não deixa você fazer isso. Eu falo, não é a minha igreja que não deixa, é a palavra do meu Deus que me ensina, e não me ensina para o meu mal, ela me ensina para o meu bem. Tudo aquilo que Deus faz para o bem daqueles que o amam, então, e que trabalham em favor e cooperam em favor da obra. Então não tem desculpa, né? Não. Eu não consigo, então não. Tem o Espírito Santo. Busca forças em oração. Vai buscar viver uma vida, né, de santidade, se afastar, buscar direção. O Espírito Santo vai trazer essa libertação, né? Vai ajudar a pessoa a se libertar, né? Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Aí ele vai fazer tudo o contrário, né? Ele não vai mentir, ele não vai ser amargurado, vai trazer paz, né? Ele não vai prostituir, vai procurar casar, se for solteiro vai casar, se for casado vai procurar uma vida de santificação. Mas por que isso? Para que ele possa ser alcançado pelas bênçãos de Deus, para que seja uma nova vida nos cuidados de Deus, né? Uma vida nos cuidados de Deus. Por bem, então nós já vemos a nova vida do eleito e as horas se passam, né? Então a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Que coisa maravilhosa. Pois bem, segundo subtópico, predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que os eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego prorizon, traduzido como predestinar, é o vocábulo original que significa determinar. Apela e pela proposição pro, indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Determinar antes, essa é o significado de predestinar. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Irmão Renato, predestinação. Eu acho interessante, vamos já a partir da palavra predestinação, pré-determinado, vamos fazer esse resumo aqui. Já pré-determinou muitas coisas. Eu citei na outra a respeito daquilo que você aceita lá, o aplicativo, né? Você clica
para você fazer parte, né? E quando você clica lá, tem tudo. Quando você aceitou, você está habilitado. Você assina um contrato. Assinou um contrato de você tem agora. Você pode participar de tudo aquilo que aquele aplicativo oferece. Ou seja, agora eu estou predestinado. Deus me predeterminou algumas coisas na minha vida, muitas coisas em Cristo, que eu vou poder participar, inclusive a questão da. E o interessante aqui, desde que eu venha perseverar até o fim, que eu não venha negar o nome dele, que eu não venha. É uma questão de fé. Não é cair da fé. Não é cair da fé. Eu acho interessante aquilo que o pastor falou na aula passada, sobre agora salvo para sempre, salvo, não é? Salvo uma vez, salvo para sempre. Na verdade, não é assim, eu preciso perseverar. Porque não adianta nada eu viver 100 anos como cristão, passou um tempinho, eu vou lá e abandono a fé. Eu não perseverei até o fim. Aqueles 100 anos que eu vivi em Cristo seria em vão, porque eu vou perder a salvação. Um bom exemplo é o povo de Israel, né? Quando saiu do Egito, era o povo de Deus, relita, descendência de Abraão, mas se perderam. Se perderam porque não foram fiel, né? Não foram fiel. Então, tem muita gente que faz confusão dessa palavra de predestinação, né? Acho que aceitou Jesus, ele já está salvo, pode fazer o que quiser, e o importante é que ele aceitou Jesus. Não. A predestinação, ela foi determinada antes o que nós iríamos fazer, como nós íamos servir ao nosso Deus. Pois bem, predestinado tem que dizer que você já está salvo. Né? Aceitou Jesus, salvo para sempre. Não. Você tem que servir para que você venha fazer parte. Né? Predestinação, né? Como o nosso irmão está falando aqui, né? Ele já determinou a nossa salvação, sim. Mas desde que a nossa fé ela precisa ser alimentada, né? Porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas que teve o direito de estar junto conosco e hoje muitas vezes nós esquecemos um pouco que a fé ela tem que ser alimentada pela palavra do Senhor. Deus já nos deu o direito de sermos salvos e termos todo o aparato das bênçãos espirituais, né? E a predestinação é para nós, as bênçãos espirituais vêm através de Deus, já determinou as bênçãos espirituais para nós que aceitamos a Jesus. Mas o que nós precisamos fazer para o fim, como diz o nosso vereador irmão Renato, estarmos dentro da palavra de Deus, observando sempre a palavra do Senhor, né? Para que nós possamos vencermos até o fim, né? Estarmos dentro da vontade de Deus, né? E sermos lá na frente, quando Jesus vir buscar a sua igreja, sermos coroados, termos o direito, que nós vamos aprender aqui também, né, nessa lição, o direito das bênçãos dos celestiais. Então, nós precisamos estarmos aprendendo a cada dia mais a palavra do Senhor para podermos prosseguir, né? Prosseguir segundo a vontade de Deus, né? Porque, vamos dizer assim, essa predestinação de Deus, da Bíblia, quer dizer, é um plano que Deus fez para que os seus eleitos vivessem daquele jeito. Sim. Né? Que está predestinado já para a salvação, vivendo uma vida fora, né? Vivendo a vida na velha natureza, né? Deus determinou antes, né? Antes Deus determinou, olha, vocês vão ser os eleitos, vai andar assim, vão viver assim, andar segundo a minha palavra, né? Vai ser guiado por mim, vai ser protegido por mim, coisa que o povo de Israel teve, mas não creu e perderam a bênção de Deus. Mas Raquel, pastor, aqui em João, capítulo 15, versículo 16, fala assim, não me escolhestes vós a mim, o Senhor Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então, nessa escolha, o Senhor, Deus colocou à disposição de todos os seres humanos a eleição para servir.
Aqueles recebem essa predestinação de propósitos de Deus inclusos nessa eleição. Então, quando nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus para sermos, através de Cristo, um povo escolhido, separado, um povo santo. E também em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa eleição e essa predestinação nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo, a obedecê-lo e a fazer a vontade do Senhor. Então, nós somos lapidados, né? Então, nós somos ensinados através da oração, da leitura bíblica, da meditação na palavra do Senhor. Nós aprendemos como Deus quer que nos portemos. Então, essa determinação de Deus é para os eleitos, né? Isso chama, Deus determinou aqueles que forem eleitos, aqueles que aceitaram o meu Filho como Salvador, o Senhor Jesus como Salvador, eles são predestinados a viver uma vida santa e irrepreensível diante da palavra de Deus. Pois bem, então essa é a predestinação que Deus fala, né? Ele determinou antes como nós deveríamos ser, como o cristão deve ser, diferente, como um astro que resplandece nesse mundo de trevas. O segundo subtópico, o segundo tópico diz assim: filhos por adoção. Agora vem a parte de filho. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda ensina que o amor foi o que moveu a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Irmão Renato, adoção. Eu gostei muito disso enquanto o pastor estava lendo, eu estava meditando aqui nesse trecho. Uma coisa é totalmente diferente em relação à nação de Israel, que é um povo escolhido por Deus. Dá um propósito, né? É um propósito. Não é que eles são melhores que eles foram escolhidos para um propósito. Eles foram escolhidos para um propósito. Então Deus não revoga aquilo que Ele colocou para a nação de Israel. Porém, quando o fato aqui, ele está falando, ele não está falando de uma escolha, ele está falando da questão de salvação. E o que me chamou a atenção isso aqui Deus, ele vai revelando a palavra dele conforme a gente vai aprendendo aqui. Ele fez a criação dele. Ele fez criação. Então nós éramos chamados como criação. E agora ele colocou no plano de salvação, falou assim: agora não vai ser mais criação, eu vou chamar de filhos. Assim, quando Deus ele fala assim: esse aqui quando Jesus se apresenta ali, batizado com o Espírito Santo, tudo mais. Essa condição para o ser humano, ele fala assim: eu não vou, no meu plano de salvação, vou tratá-los como criação. Agora não, eu vou tratar como filhos, eu vou adotá-los também como filhos. Eu achei interessante isso, que ele já planejou lá essa mudança de posição, né? De posição. Não é mais criatura. Não é mais criatura. Eu vou chegar diante de Deus. É todos de Deus, mas esse agora é filho por adoção. É uma coisa assim que, imagina, eu quero chegar e encontrar com Deus, dar um abraço, me querer fazer. Meu pai vai me chamar de filho, né? Isso é interessante. E até o ser humano faz isso também, só que faz com o animal, né? Se apega tanto que
até trata como uma pessoa da família. Então, se o ser humano tem essa capacidade, imagina Deus, né? Deus muito mais ainda. Então nós vemos que, nós já vemos para o ser humano e Deus, né? Ele foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a doação dos eleitos como filho, segundo o seu beneplácito da sua vontade, que é segundo o seu propósito. Evangelista Timóteo. Nós vamos aqui, se nós voltarmos lá em Abraão, a promessa que ele fez em Abraão, vamos ver no capítulo 12, né? Eu falei, capítulo, eu estava pensando nessa palavra, capítulo 12, verso 2, é falar que Deus vai fazer de Abraão uma grande nação. Isso, ponto. Né? Farei uma grande nação. Ponto. Depois ele vai falar assim, no capítulo 3, no final do capítulo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ponto. Israel, vou fazer nação. Depois, isso aqui vai chegar a todas as famílias. Isso aqui não está falando mais a menos do que a salvação. Vai chegar a salvação. Serão benditas todas as famílias da terra em ti. Então, o que acontece? O filho da adoção, né, que fala aqui também, como nosso irmão já falou aqui, nosso professor, nosso pastor, Deus, ele olhava para o povo, né? Falou, olha, Jesus ele vai ter que descer, meu filho vai ter que descer lá, morrer na cruz para poder dar o direito de o gentil entrar como filho da adoção. Tinha que ter uma obra. Tem que ter uma obra. E essa obra sacrifício. Tem que ser feita por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele tinha que enviar seu filho, que era dentre os quais o único que não tinha mácula, não tinha nada, para morrer pela nossa salvação. E essa obra foi feita por Deus através de Jesus. Através de Jesus. Mas se eu for bonzinho aqui, eu não posso. A bondade. Nós prosseguir. A básica que você fala, não. Fazer isso, vou, né, acessar ou não. Eu tenho que. Só em Jesus. Só em Jesus. Essa questão de bondade que o pastor falou, me lembra aquela, a gente já debateu aqui, aquela passagem de Cornélio. Cornélio era muito bonzinho, era bonzinho, fazia tudo, realmente. Sim. Mas Deus não precisou mandar quem? Não, mandar Pedro. Ele ouviu o Evangelho. Ele ouviu o Evangelho. E ser salvo. Irmã Raquel, filho por adoção. Olha, pastor, e a todos nós que estamos aqui, eu acredito que o amor de Deus ele é inexplicável. É inexplicável porque, apesar de todas as nossas fraquezas, Deus disponibilizou para nós a salvação. E essa salvação que veio através do seu Filho nos dá a adoção. É maravilhoso pensar que Deus já havia propiciado tudo isso, né, antes mesmo da fundação do mundo. Que Ele propiciou tudo isso, Ele trouxe a nós a salvação através do seu Filho e trouxe também o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus fala, tem uma passagem aqui, os discípulos dizem, seus irmãos estão lá fora, ele responde, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, quer dizer, aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que coloca em prática os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, este sim que é adotado como filho. E essa não é merecida, não, nós não temos merecimento disso, ela é pela graça, né? Pelo amor de Deus. Ela é merecida, mas contudo aprove a Deus fazer assim, através da sua graça. Pois bem, o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim, os privilégios da adoção. Vai ter os privilégios. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina. As bênçãos de um novo nome
e uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concedeu a redenção e a remissão de pecado e a restabelecer a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão e da vida aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Irmão Renato, os privilégios da adoção. Da adoção. Eu acho interessante isso aqui, que ele traz um pouquinho uma reflexão até de uma conduta nossa em relação ao sentimento de que Deus ele está dando privilégio, que Paulo ele fala sobre uma tradição romana, que de certa forma eles quando adotava, né, uma pessoa, ele dava as mesmas condições de um filho. Então isso praticamente traz também aqui para um conceito espiritual e a questão até de coração. Hoje nós estamos em Cristo aqui, e para que nós possamos também olhar para esse coração de Deus, para um pecador que se arrepende, porque ele está chegando também, ele vai, por mais que eu esteja aqui há muitos anos como cristão, ele vai receber que eu já recebi, que eu estou disputando sei lá há quantos anos que for. E que eu acho interessante do que Cristo, uma palavra que ele vai chamando as pessoas para trabalhar, servir ele, né? Um chama a tal hora, outro chama a tal hora e recebe o mesmo pagamento, o mesmo salário, por igual. Então esse privilégio da adoção traz um pouquinho disso também, que ele fala assim, um novo nome, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, ou seja, a imagem de Cristo aos eleitos. Então essa seria a imagem de Cristo também sobre a nossa vida, que nós vamos ser comparados, sim, né, o antigo Renato, o antigo Timóteo, o antigo Raquel, com as pessoas, com o que nós somos hoje, porque nós temos uma nova identidade, e isso também que nós possamos repassar e ter esse sentimento para com a Igreja de Cristo, seja em qual âmbito for, que todos aqui somos merecedores das mesmas bênçãos de Deus, né? Glória a Deus. Irmã Raquel. Quando Deus ele criou para que eles tivessem comunhão, o homem pecou, o ser humano pecou, Deus já havia provisto em Cristo a reconciliação, e nós fomos adotados como escolhidos. Então, essa redenção, essa remissão dos pecados, restabelece a nossa comunhão com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos compreender esse amor, que é um amor maravilhoso que o Pai destinou àqueles que obedecem à sua palavra, guardam os seus mandamentos. E aqueles que estão dispostos a abandonar a sua vida de pecados e de envolvimento com o mundo atrás e obedecer a palavra do Senhor. E essas promessas, Deus e cordeiros de Cristo, né? Nós somos cordeiros na promessa a Abraão, na vida eterna, e somos aceitos por Deus como filhos transformados para seu louvor. E quando o ser humano perdeu essa comunhão, aquele primeiro casal do Jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito. Não trabalhava, não tinha dor, trabalhava, mas não tinha dor, né? Ali Deus falou, crescei, multiplicai, sejam abençoados. Mas depois que ele desobedeceu a palavra de Deus, ele perdeu essa comunhão, e essa desobediência dele atingiu toda a humanidade. Até hoje vem atingindo, né? As pessoas não conseguem mais se entender, já não conseguem mais fazer. O mais interessante, né, como o pastor falou agora aqui, o que nós fizemos para poder ter todo esse privilégio? Nada.
E Ele, com o seu amor, Ele nos elegeu para sermos salvos e também nos predestinou, né, para que nós possamos receber todas essas bênçãos, né? Nos fez, como diz na carta aos Romanos, capítulo 8, 17, nós que somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. E no final, vamos ser glorificados, né? Isso é um privilégio muito grande para nós, né? Paulo diz que ele nos dá o direito de clamar ele Abba Pai. Abba Pai, meu Pai. É um termo grego que se usava chamar de papai, intimidade, né? Pai. Direito de intimidade com ele. A pessoa, a gente dobra o nosso joelho e fala, meu Pai, meu Deus. E a gente sente aquele abraço dele. A gente dobra o nosso joelho, nós começamos a orar de todo o coração, meu Deus, meu Pai, né? Tem misericórdia em nome de Jesus, né? Nós somos co-herdeiros, por quê? Porque só co-herdeiro quer dizer que nós temos que herdar junto com alguém, com Cristo. Sem Cristo nós não herdamos essas bênçãos. Então só herda essas bênçãos com Cristo. Não tem com Paulo, com Maria, com Pedro. Paulo foi usado, Maria foi bem-aventurada, foi uma serva de Deus, né? Como a igreja hoje, que Deus levanta servo e serva para fazer sua obra. Então quando nós falamos papai, meu pai, quando você fala isso é porque você tem uma intimidade com ele, meu Deus, né? Então é muito maravilhoso, né? Ele deu esse direito para nós clamar Abba Pai. Que privilégio, né? Compre, porque hoje tem muita gente aí cheio de dinheiro, mas aquele que tem intimidade com Deus, né? Aquele que recebeu, aceitou esse privilégio, né? Recebeu, entregou sua vida para Jesus. Crise, de pandemia, dessa doença que está se alastrando, ele pode clamar, meu Pai, meu protege e me livra de todo mal. Muitas vezes as pessoas estão confiando em álcool gel, em água com sabão, né? Mas nós confiamos em Jesus. Ainda temos que fazer a nossa parte, temos que isolar para apertar, mas nós confiamos, a nossa confiança está em Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, buscando a palavra de Deus que nos dá proteção e nos dá comunhão com o nosso Deus. Pois bem, o terceiro subtópico fala a sublimidade do propósito da predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espiritual aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé severa que a predestinação bíblica diz respeito à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Irmã Raquel. Quando Deus, ele não predestina ninguém incondicionalmente. Então, ele estende o seu olhar de misericórdia, o seu amor e a sua misericórdia para todos os seres humanos. O que condiciona é que essa pessoa aceite o Senhor Jesus. A salvação, ela está condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, em Romanos 8, verso 29 e 30, fala assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou.
e aos que justificou, a esses também. Então, aquele que aceita, que recebe a salvação, que ela está condicionada ao arrependimento, e ele é salvo a partir do momento que ele aceita. Isso não é dom de nós, essa fé, esse arrependimento e essa fé, ele é um dom gratuito de Deus, que vem para as nossas vidas como presente. Nós apenas devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e pedir para que Ele nos oriente e nos ensine. Essa predestinação que a Bíblia fala, que até 6 vezes ela aparece no Novo Testamento, essa predestinação, ela é para os eleitos, né? Os eleitos, aqueles que aceitaram Jesus. Não é como o mundo aí fala assim, eu estou predestinado a isso. Ninguém está predestinado a nada, né? Só tem que aceitar Jesus para receber a predestinação certa. Aí sim, depois que ele aceita Jesus, não, eu vou aceitar Jesus porque aí Deus tem um plano, eu vou saber qual que é a minha predestinação feita por Deus. Essa que o mundo fala, que o diabo fala na mente das pessoas, não, você foi predestinado a ser mal, a ser isso, a sofrer, né? Isso é tudo coisa do inimigo, coloca na cabeça das pessoas, e as pessoas muitas vezes absorvem aquilo e termina se destruindo mesmo. Mas quando aquela pessoa, né, ele aceita Jesus, ele pode ser o pior pecador. Deus restaura a sua vida, faz dele uma nova pessoa. Bom, Renato? Apenas concluindo o que o pastor falou, não tem muito que abordar nessa questão, eu faço um pouquinho de referência lá em Deuteronômio 28, quando Deus estabeleceu algumas diretrizes, né, mas focando na parte do bem ali. Então, Deus ele tem um caminho perfeito, né? Cabe a nós também ministrarmos, buscarmos ganhar as almas, e aqueles que quiserem aceitar a palavra de Deus, para poder desfrutar disso tudo que Deus já estabeleceu lá atrás. Eu acho interessante que o Espírito Santo ele tem se manifestado, ele tem nos ajudado a conduzir, a ministrar, a pregar a palavra de Deus. Como ele diz assim, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, a condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Então, assim como nós fomos levados ao arrependimento, que vem pela ação do Espírito Santo, então que nós possamos fechar esse círculo desse estudo aqui com relação a isso. As pessoas não nasceram para sofrer, elas não nasceram para ser derrotadas, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas tem um outro caminho. Na verdade, tem um caminho que muitas vezes não é apresentado lá no mundo, que é apresentado por nós, cristãos, né? Que um caminho de vida, um caminho que Deus ele vem para nos curar, para nos restaurar, para tirar nossos sofrimentos, nossas amarguras. E esse é o propósito que Deus tem nessa questão aí desse caminho, que é um só, que é a pré-determinação, a predestinação à salvação. Evangelista Timóteo. A predestinação, ele não vai dizer, né? Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus, né? Então nós fomos salvos em Jesus, né? E nós estamos nessa predestinação da salvação, desde que nós, como diz aqui, é o texto, a lição, Deus não predestinou ninguém à condenação, né? Mas desde que as pessoas vêm a Cristo, né? Reconheçam o amor de Cristo, né? E através do sangue de Jesus ele seja purificado e tenha direito de salvação, né? Se nós reconhecermos isso, como nós já reconhecemos, nós estamos aqui reconhecendo, precisamos permanecer, que aqueles que ainda não reconheceu, que possam ter, né, a oportunidade de reconhecer isso, né? Que Jesus, ele é o único caminho à salvação, né? Isso, aí nós temos direito à predestinação à salvação. Então, precisamos entender isso. Há um só caminho, Jesus.
Ele nos leva ao Senhor. Amém. Deus, ele deu. Agora, nem todos aceitam. Né? Aceita. Como ele diz em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei à sua casa, com ele cearei e ele, quer dizer, a pessoa precisa abrir a porta do coração para que Deus comece a se revelar a ele. Né? Então, quando a pessoa abre o coração com humildade, eu abro para Deus entrar, para Deus me controlar, aí Deus vai me mostrando, né, esse amor, essa predestinação de Deus, não a predestinação do mundo, essa que o inimigo põe na cabeça da pessoa. A pessoa foi predestinada a ser isso, não. A predestinação de Deus é que o ser humano, ele vive uma vida em comunhão com Deus, uma vida de bênção, de vitória nesse mundo, enquanto ele viver nesse mundo, e depois, no porvir, a vida eterna. Pois bem, o segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por o amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. E isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Isso é que é interessante, né? Os que chegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por esse amor. Nem por força, nem por violência, né? Mas pelo Espírito Santo de Deus. É interessante isso, e com relação a essa questão de que é um favor imerecido, e não foi um plano emergencial, igual a gente falou no começo aqui. Então, Deus é Deus. Ele revelou aquilo que é para a parte dele, né? Está escondido com ele para planos futuros e lá na eternidade para a gente conhecer lá. Muitas pessoas acham que Deus ele vai trabalhando conforme a situação, né? E às vezes tiram até a divindade dele. Acho que Deus é como nós, que olhamos com os nossos olhos, a nossa maneira de agir, já foi falado aqui. E isso me trouxe uma rápida recordação aqui. Esses dias eu estava em casa mexendo na parte elétrica, tinha um companheiro eletricista me ajudando, né? Na verdade, sim, ele é o eletricista. Ele me deixou com a chave de fenda, ele estava do meu lado, e ele me deixou com a chave Phillips no manual, e ele do lado com a parafusadeira. E eu sofrendo, mas ele já tinha a solução. Até ele deixou eu um pouquinho ali, e depois ele falou: tá aqui, ó. Ele já sabia o que ia fazer, ele só deixou as coisas conduzirem. Daí ele veio e entrou em ação. O serviço é para ele fazer, então, mais ou menos como Deus. Eu olhei e falei assim: puxa, que coisa, você deixou eu aqui, né? Não, já estava preparado aqui, só estava esperando você olhar aqui para eu pudesse fazer. Então Deus ele já tem todas as coisas planejadas, tem as coisas preparadas desde a eternidade. Deus ele não é pego de surpresa. Para Deus, ninguém vencerá as obras de Deus. Então Deus é planejado e sempre confiando na palavra dele. Já está tudo na palavra de Deus, né? Diferente do ser humano, que muitas vezes, vamos montar uma igreja, mas não é a minha sabedoria que vai trazer salvação, que vai trazer bem-estar, não. Eu só vou ser feliz e vencer se eu estiver a licença. Evangelista Timóteo. Vamos que o amor de Deus é tão grande e tão perfeito, né, pastor? Que no final de tudo ele vai dizer, né, como está dizendo a eles aqui, que
Jesus ele falou aos seus discípulos assim, ó, que quando for levantado da terra, todos atrairem a mim. Né? Então as pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo, né? Sobre tudo que está acontecendo. Né? Porque quando acontece uma ação como essa que está acontecendo, que se mobiliza o mundo, as pessoas, a primeira coisa que elas procuram, quem? A Deus. Você voltar. Voltam a Deus. Muitas vezes ele permite acontecer, né? Por quê? Pelo seu amor que ele tem, pela criação que ele criou e predestinou a ser filho, né? O seu amor. O que acontece? No final, todos aqueles que observar a palavra de Deus, estiver, né? Crer na palavra do Senhor Jesus, né? Escreva aqui. Esse será salvo. Por que quando Jesus fala isso? Aquele que crer, esse será salvo. Por quê? Porque todo aquele que observar a minha palavra e crer, gerar fé nele e acreditar nesse amor, esse estará dentro daquilo, da predestinação da salvação, né? Terá direito às bênçãos do céu. Então, é uma coisa, o projeto de Deus é lindo, né? Quando nós estudamos bem certinho, né? E tudo estava desde o princípio, desde a eternidade, tudo projetado para nós chegarmos e sermos salvos. Deus já tinha preparado tudo. Deus seja feito sobre a salvação. Pois bem. Irmã Raquel. Pastor, eu gostaria de ler aqui uma parte do subsídio teológico. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. Não é que Deus escolheu, você vai ser salvo ou você não vai ser salvo. Deus escolheu em Cristo, através de para si mesmo. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou fazer com aqueles que foram escolhidos. Aquela pessoa que recebe a salvação através do Senhor Jesus já tem determinado por Deus as bênçãos que vão alcançá-los, né? Deus destinou como eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, em primeiro lugar, a semelhança do seu Filho, que está em Romanos 8, 29, em seguida, serem chamados, serem justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, adotados como seus filhos, redimidos para o louvor de sua glória, aqueles que receberiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança, e serem criados para realizar as boas obras, para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, para demonstrar às pessoas a imensidão de Deus que nos alcançou. E essa predestinação e amor, esse plano, ele é imutável, né? Ele não muda, né? Todos aqueles que entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus como Salvador, ele também se tornará predestinado por Deus e também fazerá parte desse amor, dessa família. Então, graças a Deus por essa lição que nós aprendemos, né? Resultado, que é somente para nós nos alicerçar, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, a eleição e predestinação foi o que nós aprendemos hoje, uma lição muito maravilhosa, onde traz edificação e mostra a posição de cada crente. Que posição que nós estamos? Então, você está de filho de Deus, né? Não deixe nada de palavra negativa estar na sua cabeça, ainda que a tempestade seja grande, a luta. Saiba de uma coisa, você é filho de Deus. Você foi predestinado para viver uma vida de bênção na presença do Senhor Jesus Cristo. Irmão Renato, suas considerações final. Seguindo a mesma linha que o pastor falou, isso o Espírito Santo colocou no mais íntimo da ação, né, do Espírito. Gosto muito disso. Trazer uma mensagem de esperança para você que está nos assistindo, que está acompanhando esse estudo, dentro dos privilégios da adoção, que o pastor falou. Jesus Cristo ele nos prometeu uma paz, a paz de Cristo. E eu não sei se os irmãos aqui, o pastor, estão sentindo isso, porque por mais que o mundo esteja em
crise, não desmerecendo a situação. Então, essa paz aqui que está reinando dentro do nosso convívio, você que está assistindo, chegou até esse. Então, que ela possa continuar reinando sobre a sua vida e não deixar que as coisas que estão acontecendo no mundo venham te abater, venham trazer desânimo, porque o bacana de tudo isso é estar congregando em Cristo, juntamente com a igreja de Cristo, praticando isso. É um alimento espiritual que me traz a paz. É um privilégio da adoção também, a paz de Cristo sobre a minha vida. Evangelista Timóteo, suas considerações. Nós queremos deixar aqui, com essa revista maravilhosa que aprendemos hoje, né, também com todos os nossos professores, que o plano de Deus ele está sendo. Então, em nós, e tomando um gancho aqui que o nosso irmão falou, que o nosso irmão Renato falou, depende de nós para nós termos paz em Deus, paz com Deus. Por quê? Se nós se entregarmos a Jesus, reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Deus, o Senhor que veio para nos salvar, e deixarmos a vida que levávamos, o velho homem, irmos ao Senhor, teremos o direito das bênçãos espirituais e da vida eterna no final com Jesus. É assim a minha consideração. Raquel, suas considerações final? Como minhas considerações finais, eu gostaria de ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará a lei. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Que estejamos todos vivenciando dia a dia, momento a momento, o amor de Deus em nossas vidas sendo derramado, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ter o entendimento. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco nessa escola dominical. Sabe de uma coisa, você foi eleito por Deus, e as bênçãos de Deus é para você. Tome posse da bênção do Senhor, que Deus abençoe. À noite nós teremos culto, a partir das 7 horas, teremos de novo a nossa transmissão culto online, e a nossa a Santa Ceia do Senhor nós vamos fazer naquele modelo da Vitru, no próximo domingo. Nós vamos ter a nossa Santa Ceia a partir das 2 horas da tarde. 2 horas da tarde até nós vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor, para nós não ficar sem ceia esse mês, naquele modelo da Vitru. Quero agradecer também a nossa irmã Raquel, professora da nossa Casa das Irmãs, Deus abençoe. Evangelista Timóteo também, Deus te abençoe, Evangelista Timóteo, está conosco aqui, nos ajudando nessa lição. E também nosso irmão Renato, também, Deus abençoe. A nossa irmã Solange, nossa irmã Rosana, nossa coordenadora, que Deus abençoe a todos. E acima de tudo, eu quero agradecer ao nosso Deus, que nos propôs o privilégio, Deus da sua graça, para nós fazer parte, trazer para nós essa bênção tão maravilhosa que Deus trouxe para o nosso coração. Convido a todos para nós ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus, Aleluia. Que bênção maravilhosa Deus tem proposto para nós. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, meu Deus, por esse privilégio, essa oportunidade, desta da tua palavra, Pai, pelo teu amor derramado em nossos corações, ó Pai, pela tua eleição em nossas vidas, pela predestinação, pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, a escola, nossos irmãos em casa, Senhor, dá um dia de bênção, de vitória, um culto hoje à noite, Pai, que nós podemos entrar na tua presença e oferecer o nosso sacrifício vivo. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, guardando com a tua mão poderosa, Pai, nesse momento difícil que o mundo está passando, mas a tua igreja está guardada por ti, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos. Coloca as mãos assim, que eu amo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão imensurável do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digamos juntos.